Oi, meu nome é Giovana e vou falar um pouquinho sobre a obra Diva, de José de Alencar. Bem, essa obra foi publicada em 1864 e ela pertence a uma trilogia denominada por Alencar de Perfis de Mulher. A primeira obra dessa trilogia é Lucila, a segunda Diva e a terceira Senhora. Essa obra pertence à vertente social urbana da primeira geração do romantismo no Brasil. Começando pelo enredo, a obra gira em torno de Emília, protagonista da história. Ela é uma moça rica e muito feia porque ela era muito alta e muito magra. Quando ela tinha 14 anos, ela fica gravemente doente e Augusto Amaral tinha acabado de se tornar médico e era amigo do irmão dela, Geraldo, e por isso ele é chamado para cuidar de Emília. Emília, além de ser muito feia, ela era muito recatada. Ela não deixava que ninguém tocasse nela e quando Amaral vai cuidar dela, exercer as funções dele como médico, ela fica retraída, ela não deixa que ele toque e ela cria uma raiva dele por ele ter que colocar a cabeça dele no peito dela para ouvir o coração. E desde aí eles criam meio que uma guerra, eles ficam se degladiando. E após dias e noites com o Amaral lutando pela vida dela, ele consegue salvá-la. E o pai dela, por ser um capitalista muito rico, ele quer dar uma boa recompensa pela vida da filha, mas Amaral, como ele tinha acabado de se tornar médico, era o primeiro paciente dele, e só dele salvar aquela pessoa, ele já se sente satisfeito o suficiente. E ele diz que, portanto, o pai dela insistir, que se um dia ele precisar do dinheiro, ele vai chegar e vai pedir dele. Então, após isso, o Amaral vai viajar para a Europa para se especializar na profissão dele, e no caminho para essa viagem, ele para em Recife e ele conhece lá Paulo, que é o mesmo protagonista de Lucila. E eles criam uma espécie de amizade. Devido a essa amizade, eles começam a trocar cartas. E através dessas cartas, Augusto Amaral vai contar a história dele com Emília. Quando ele volta para a cidade dele, Rio de Janeiro, ele encontra Emília completamente diferente do que ela era antes. Ela se tornou a moça mais bonita do lugar. E ele logo se apaixona pela beleza dela e tenta se aproximar dela. Mas Emília ela se comporta de forma indiferente quanto a ele e o quanto ela pode tratar ele mal, ela trata. Mesmo assim, Augusto continua tentando se aproximar dela de todas as formas, mas chega um momento que ele cansa e ele resolve que ele vai se vingar. É quando na história Geraldo aparece novamente, porque Emília tinha pedido para ele ajudar uma órfã. Mas Geraldo não faz muito tipo que ajuda as pessoas. Ele é do tipo que só pensa em gastar o dinheiro dele. Por isso ele passa a responsabilidade de ajudar a órfã para Amaral. Então Amaral vai na casa de Emília e pede do pai dela, Dom Duarte, a quantia que ele tinha ficado devendo pela vida de Emília. Ele pede uma quantia muito pequena para deixar subentendido que aquele é o valor da vida de Emília. E ele acha que com isso a história deles acabou. Mas Emília organiza um jantar e o chama. Nesse jantar ela declara para ele que na verdade ela só tratava ele mal porque ela queria muito amar alguém e a única pessoa que ela meio que confiava, tinha uma espécie de um sentimento, era ele. Porque todos os outros homens que ela conhecia, ela achava que só se aproximavam dela por causa do dinheiro, por ela ser muito rica. E ela tinha meio que expectativas com o Amaral e ele poderia acabar com essas expectativas dela. Depois de ela contar isso pra ele, eles meio que criam uma espécie de relacionamento, mas que pra Emília é só uma amizade. Ela é a típica pessoa de lua. Um dia ela trata ele bem, no outro ela trata ele mal. E Amaral meio que cansa desses joguinhos. E em certo momento ele resolve que aquilo não dá mais pra ele e eles ficam um mês sem se ver. E quando eles se veem novamente, eles ficam trocando, se degladiando e Emília fica indagando ele sobre o amor que ele sente por ela. E Amaral fica negando esse amor e ele chega até a tentar fazer com que ela acredite que ele só se aproximou dela por dinheiro. Mas ela não acredita. E ele se declara novamente, diz que ele realmente a ama, mas que ele tá meio que cansado desse amor, que esse amor só virou uma vontade de ter ela de qualquer forma, um sentimento de posse. Nesse momento ele tenta beijá-la e ela dá um tapa na cara dele. Ela dá um tapa na cara dele e ele se enfurece e joga ela no chão. E quando ele joga ela no chão, ela se apaixona. Ela se declara pra ele, ela finalmente descobre que ela o ama. E Amaral fica assustado
vai embora e ela manda uma carta pra ele se declarando, dizendo que ela pertence a ele. E eles, enfim, se casam. Agora, partindo para a análise dos personagens, nós temos Emília, que ela tem como principais características ser muito recatada. Ela tem aquele negócio de não me toque, ela não gosta, ela usa luvas, ela não gosta que os outros rapazes toquem nas mãos dela. E, além disso, ela tem uma transformação, porque ela era muito feia quando ela era nova, e quando ela entra na juventude, ela se transforma a diva dos salões. Ela é muito mimada por pertencer a uma família muito rica, ela é poderosa, ela tem poder sobre todas as pessoas da casa, sobre o pai dela, sobre os criados, sobre todos. É como se ela comandasse a casa dela. Como características físicas, ela não é nem morena nem branca, ela tem belas curvas, ela tem olhos grandes, ela tem características que a tornam perfeita aos olhos de Augusto Amaral. E, além disso, ela tem muitas dúvidas no amor. Ela quer muito se apaixonar por alguém, mas ela meio que tem certo receio de que as pessoas, os rapazes, só se aproximem dela por causa do dinheiro dela. Além disso, nós temos Augusto Amaral. Ele tem por volta dos seus 23 anos, 24 anos. Ele é negro, ele é filho de escravos, mas ele consegue se tornar médico. Ele é muito esforçado, tem um bom coração e ele passa a história toda tentando entender o que se passa em Emília. Nós também temos Dom Duarte, que era um grande capitalista, um grande empreendedor. Ele era muito rico, mas ele tinha um bom coração. Também temos Julinha, que é a prima de Emília. Ela não é tão bonita quanto Emília, mas ela é muito gentil. E ao contrário de Emília, ela já teve vários amores. Temos Paulo, que é para quem Augusto Amaral escreve as cartas contando sua história com Emília. Como já foi dito, eles se conhecem em uma viagem em Recife e eles criam uma espécie de amizade. Como foco narrativo, a obra é narrada em primeira pessoa por Augusto Amaral, que está contando sua história para Paulo, que vai passar essa história para a senhora GM, o mesmo que ele fez com a história de Lúcia, de Lucila. A senhora GM é o codinome de José de Alencar. A obra se passa em 1855, no século XIX, na época de Dom Pedro II, e tem como espaço a parte burguesa do Rio de Janeiro. Quanto à verossimilhança da obra, nós temos o retrato do que era a sociedade burguesa naquela época. Nós temos o retrato dos bailes, das festas, das lojas em que as moças mais ricas compravam seus vestidos. A temática do livro é a desigualdade social. E enquanto tem as pessoas ricas ostentando nos bailes, tem aqueles mais pobres que não tem, como a própria órfã que Emília quer ajudar, ela não tem por quem ser amparada. E também os jogos de amor entre Emília e Amaral, que são infantis e desnecessários. Também temos a própria hipocrisia daquela sociedade que, como Emília já conhece. E aqui eu quero encerrar o nosso vídeo, a nossa análise. Eu espero que vocês tenham gostado, porque é com o intuito de ajudá-los a se saírem bem nas suas avaliações e até como entretenimento, porque a obra é bem legal, tem uma história bonita. E é isso, tchau!